Muito bem, galera do Papo Filô, sejam bem-vindos ao nosso canal do dia número 9.212 da quarentena. A gente está ainda aqui isolado e hoje nós vamos debater um assunto bem filosófico mesmo, né, Andrei? O presidente está com Covid-19, não sei se vocês souberam, mas tem gente querendo que o presidente morra. E aí, Andrei? E aí? E aí, gente, como é que a gente faz, hein? Desejar que o presidente morra é ético, é antiético, é imoral? O que é isso, afinal? Podemos desejar a morte dos outros? E aí? E agora? Pois é, gente. O presidente Bolsonaro agora está com Covid, agora está doente, está tomando hidroxicloroquina, o garoto propaganda, o hidroxicloroquina boy, e já desejou a morte de tanta gente, né? Diz que a Dilma tinha que sair por câncer, por infarto, queria que o FHC morresse, queria fuzilar petralhado. Aliás, vamos colocar o videozinho aqui para a galera ver as coisas que o presidente já falou. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. E aí, Andrei? O presidente Bolsonaro já falou tantas barbaridades, tantos absurdos, tantas coisas, não sei, posso dizer que é imoral, sei lá o que é isso aí que ele falou. É ilegal alguma coisa, inclusive. Mas dizem alguns aí que a liberdade de expressão tem que ser sempre praticada e defendida. Então você pode falar o que você bem entender. Você pode defender Coronel Ustra ter torturado, de ser o terror da dona Dilma, que na época era presidente da República. Ele falou para ela isso. Né? A gente sabe que ele desejou a morte de 30 mil pessoas, que a ditadura matou pouca gente. Ela cometeu um erro. Né? Ela torturou, ao invés de matar, falou isso. Desejou a morte de Fernando Henrique Cardoso, que era presidente da República. Quem sabe disso? Vamos fuzilar. Não houve processo contra ele. Ele teve a liberdade de expressão dele de fazer isso. Tá? Claro que a fala dele foi condenada. Mas a polêmica da semana não é essa. A polêmica é um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo pelo Hélio Schwartzman. Né? Também é bem polêmico o Hélio Schwartzman. Ele se intitula filósofo. Ele usa uma linguajar filosófica costumeira na sua coluna semanal lá. E essa semana ele publicou que desejava a morte, né, do Bolsonaro. E aí a gente não sabe se a morte ele desejava ela diretamente. Ele queria a morte do Bolsonaro, ele desejava a morte. Uma coisa é você querer a morte. Você dizer assim, mate o Bolsonaro porque eu estou mandando matar o Bolsonaro. Outra coisa é você desejar que ele morra para que efeito educativo, vamos dizer assim, para a população em geral, porque o cara que negou que a cloroquina negou que o Covid-19, né, fosse uma gripe, né, dessa forma, como a gente está vendo aí, que matou apenas 70 mil pessoas. Hoje fecha 70 mil pessoas, vai fechar 70 mil hoje. É uma gripezinha. O cara que teve uma postura negacionista em relação a isso, que não usava máscara, que não se cuidava, que cumprimentava as pessoas com a mão, sem, né, o cotovelo, aquele, né, novo cumprimento agora da época de pandemia, ele chegava lá e apertava a mão, pegava a criança, colocava no colo, abraçava as pessoas, dava a mão para todo mundo. Tu via que ele tinha um comportamento praticamente quase suicida, né? Pedindo assim, quero pegar Covid, quero pegar o Covid. Irresponsável. 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 O presidente de um país, ele é símbolo, né? Ele tá ali, ele serve de referência. Aí tu pensa, pô, se o presidente está andando de jet ski, se o presidente está fazendo aglomeração, se o presidente está fazendo almoço para comemorar a independência dos Estados Unidos, por que eu não posso fazer uma junção? Por que eu não posso sair e dar uma banda? Por que eu tenho que ficar de otário, isolamento? Então, ele serve também de referencial, né? A postura dele como presidente da República, onde várias pessoas admiram a ele, passam a ter o mesmo comportamento dele. O comportamento dele é exemplar. E aí ele vai lá e as pessoas, não, mas se até o presidente fala isso, se até o presidente age dessa forma,
não vai ser eu que vou deixar de fazer alguma coisa porque simplesmente a mídia está dizendo, que em geral é o que muitas pessoas estão falando, né? Bom, enfim, E só para Andrei, deixar claro. eu queria, aproveitando que tu colocou, a grande polêmica é o Hélio Schwartzman, que inclusive está dando muita munição para os pró-Bolsonaro. Porque aí agora é bonito, agora é não sei o quê, quer querer que o presidente morra, pô, não sei o quê. Cara, primeiro assim, ó, só no campo das falas, tá? Sem analisar outra coisa. Bolsonaro falou um monte de coisa, as pessoas pró-Bolsonaro defendem ditadura, pena de morte, etc. Não tem moral nenhuma para condenar o Hélio Schwartzman. Só que a gente não está aqui também para condenar ninguém. A gente está para fazer uma análise, né? O Schwartzman falou da ética consequencialista, que por essa lógica o Bolsonaro tinha que morrer. Como é que é isso, André? Vamos tentar entender, porque até tu levantou essa lebre antes, numa outra conversa, sobre talvez ser um texto de ironia, alguma coisa nesse sentido, que eu acho até que não, né? Mas o que será que o Hélio Schwartzman quer dizer, alguma coisa assim? Pode ser que ele também esteja fazendo uma ironia ou então testando os limites daquilo que a gente chama de ética utilitarista. A ética utilitarista é baseada num princípio bem prático, né? Nós temos ali vários filósofos que defendem a ética utilitarista, mas tem vários que criticam também. A ética utilitarista se baseia na seguinte premissa, né? Uma ação ela deve promover o máximo de felicidade para o máximo de pessoas, mas é sempre assim, ó, pensando na consequência, no resultado, por isso consequencialista. O resultado de uma escolha que você faz tem que levar as pessoas, o máximo de pessoas, a um bem-estar, a uma felicidade. A gente pergunta, quem é que não quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz, quer viver uma vida melhor. Então, uma política, uma ação que promova um bem-estar para o máximo de pessoas, evitando uma infelicidade, um desprazer, uma coisa ruim, né? Por exemplo, podemos dizer que justificar, como o Hélio Schwartzman fala, a morte de uma pessoa que, segundo ele coloca, é responsável por esse caos da saúde que está acontecendo hoje e que muitas mortes podem ser responsabilidade do Jair Bolsonaro, quer dizer que uma morte do Jair Bolsonaro, claro que ele está dizendo que como se desejar a morte do Bolsonaro, ou se ele morresse, resolvesse algum tipo de problema de diminuição de mortes no Brasil por causa da pandemia. Tá? A gente não tem dados sobre isso, né? E também não temos como prever que se vai aumentar, vai diminuir, com outra pessoa no poder no lugar do Bolsonaro. Do que adiantaria, agora eu faço a problemática, né? Desejar a morte do Bolsonaro. Adiantaria alguma coisa? O que tu acha, Bolsonaro? Pois é, Andrei, é essa a questão. Morre o Bolsonaro, assume Mourão. O que muda estruturalmente na política? E outra questão, esses, infelizmente, 60 e tantos, quase 70 mil brasileiros que se foram até agora por causa da Covid, voltariam, né? Então, a gente teria 70.001 mortos pela Covid, né? Mas esse é o responsável. Quem garante que esse seja o responsável, né? Nós tivemos países com governos mais responsáveis que tiveram um grande número de mortos também. Tá? O ideal é que a gente tivesse um governante com uma fala voltada para a ciência, voltada para as coisas razoáveis. O Bolsonaro está longe de ser razoável. Ele não é razoável, ele não é favorável à ciência. Ele é um tiozão que não administraria nenhum condomínio. No condomínio, alguém ia chegar lá e ia bater nele, ia quebrar a cara dele. Se ele viesse com esse papinho que... Mas é real, né? O condomínio... Ele não usa máscara, né? Exato. Mas aí, o que garante que o Bolsonaro morrendo... mas vai ser uma morte pedagógica, vai ser uma morte didática, uma morte que ensina a não brincar com a doença. Será, André? Ensinaria, de fato, né? Pois é, eu acho assim, Bussunda. Agora, a opinião pessoal minha em relação a essa questão do Bolsonaro, né? Bom, se o Bolsonaro, por exemplo, se eu desejasse a morte do Bolsonaro, de certa forma, por tabela, eu também estou dizendo o seguinte, que o processo que fez com que o Bolsonaro se elegesse, o processo democrático de direito, baseado na Constituição Federal, está errado. Porque como é que pode um processo democrático colocar alguém no poder dessa estirpe do Bolsonaro?
mas faz parte do sistema democrático. Então, se você, né, não gostou do Bolsonaro, acha que ele é responsável pela essa pandemia louca aí, você acha que ele é responsável pelas mortes, não pela pandemia, mas pelas mortes, pela consequência dessas mortes, você desejaria a morte do Bolsonaro? É a mesma coisa que você dizer o seguinte: olha, a democracia não deu certo, as instituições estão falidas. Você está, de certa forma, vamos chamar assim, está torcendo contra os instrumentos que fizeram o Bolsonaro ser eleito presidente da República. Você está torcendo contra a Constituição e contra a democracia. Então, isso é uma opinião pessoal minha em relação a isso. Agora, dizer que o Hélio Schwartzman não deveria fazer isso é uma coisa. Agora, que ele é proibido de falar isso é outra coisa. Eu acho que ele não deveria fazer esse tipo de coisa. Mas proibir ele de fazer isso é outro papo. Ninguém quer proibir ele de fazer isso. Tá? Ninguém quer cercear a liberdade dele de fazer isso. Ninguém está falando que é cerceamento da liberdade de expressão. Ele pode fazer isso, como o Bolsonaro já fez isso várias vezes. Mas esse é o fato. Para mim, enfraquece a nossa Constituição, enfraquece a nossa democracia e enfraquece o nosso sistema eleitoral dizer que deseja a morte do Bolsonaro, porque isso, ao mesmo tempo, é desejar também né, que a democracia seja retirada do seu papel fundamental, que é, enfim, a cada 4 anos, escolher um novo presidente da República. Né? E, Andrei, dentro disso, está falando, tem 2 questões que eu preciso levantar, que a primeira é a seguinte, é uma ideia que te chateia, que o meu filósofo preferido não é tu. Meu filósofo preferido é o Ben Parker, o tio do Peter Parker, que fala: grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E aí o que acontece? O Hélio Schwartzman está no jornal de maior circulação do país e ele tem um grande poder, então, com a caneta, ou na verdade caneta assim, com o teclado dele lá. Ele tem que ter responsabilidade porque muita gente pode entender isso de qualquer forma, difusa, confusa, etc. Tem gente até achar que está liberado lá dar um tiro no Bolsonaro, porque são coisas diferentes. O Bolsonaro está doente e o cara desejar que ele morra, e outra coisa, propor um assassinato do Bolsonaro. Tá? Então, mas as pessoas, como tu bem disse isso, desculpa te cortar, mas tu bem disse isso, é uma coisa importante, né? Que é desejar a morte da pessoa é uma coisa, outra coisa é tu incentivar a pessoa a matar alguém, né? Mas, de certa forma, tu deixa a brecha para isso. Vai dizer. Exato. Numa época em que as pessoas elas não conseguem mais se compreender, é muito fácil das pessoas interpretarem que ele vai ter alguém que quer, esse cara tem que processar, esse cara é incentivo à violência, incentivo ao homicídio. Não. Ele está torcendo para que a natureza funcione. Só isso. Mas tu não acha também que a questão pedagógica em volta disso, a questão pedagógica é dizer o seguinte: olha, eu espero que o Bolsonaro pegue o Covid, que ele vá para um respirador e que ele entenda o que é o Covid, e para que ele não diga depois que o Covid é uma gripezinha. Pedagogicamente, achar que isso é uma construção pedagógica, eu acho positivo, não é errado fazer isso. Não é antiético desejar que a pessoa pegue Covid para ela ver como é que é o Covid realmente, em vez de sair dizendo que é uma gripezinha qualquer. Eu acho que nesse sentido, claro que isso é uma dor que a pessoa vai ter que sentir para aprender o que é certo realmente, para falar o que é certo, porque ele é uma pessoa que influencia o Brasil inteiro, né? Eu não sei se você concorda comigo. Assim. Vamos deixar, eu concordo contigo nisso aí, Andrei. Eu acho que é mais pedagógico ele ficar mal e melhorar do que simplesmente morrer, né? E vou dizer o seguinte, primeiro vamos lançar, acho que dá para a gente lançar a nota do canal, né? Nós do Papo Filô não desejamos a morte do Bolsonaro. Para que fique bem claro, antes que alguém de vocês entenda errado, nesse mundo que se entende tudo errado, de 2 professores defendendo a morte do Bolsonaro. E se a gente quisesse, a gente poderia defender. Da mesma forma que o Hélio Schwartzman defende. Prega lá. Mas aí que tá. Só que a gente, Andrei, não defende. E aí entra o segundo ponto que eu ia colocar. Primeiro, que eu senti uma certa mágoa, tu não é meu filósofo preferido, é o Ben Parker, tá? E segundo, que eu ia colocar assim, essa questão que tem que ter responsabilidade, foi o primeiro, né? Tem que ter responsabilidade sobre o que as pessoas vão entender, etc. O segundo, assumir a ideia de que o Bolsonaro tem que morrer, vença vírus, não sei o quê, de certa maneira, se juntar ao mesmo grupo que queria que a Dilma morresse de câncer.
né? Ao mesmo grupo que homenageia o Ustra e a tortura, ao grupo de cristãos hipócritas que defendem a tortura e o assassinato e a pena de morte, porque isso é cristianismo hipócrita, né? Defender tortura, defender assassinato e defender pena de morte é ser um cristão hipócrita. A gente vive num país de cristãos hipócritas. Eu não estou dizendo, não me entendam também errado, tem que explicar tudo muito didaticamente, porque as pessoas entendem errado. Eu quero acreditar que a maior parte das pessoas cristãs, a gente vive num cenário que ele é cristão, sejam coerentes e entendam que o cristianismo ele é contra a tortura e contra a morte. Não matarás. Ah, mas e se o cara matou? Existe a penitenciária, que vem lá do período medieval, penitenciária de penitência. O cara matou, bota ele em penitência para ele se acertar com Deus. Não é tu. E eu estou falando isso do ponto de vista, não sou padre, pastor, nem nada. Estou só explicando para quem não sabe, né? Só que assim, ó, a gente não pode se juntar a esse grupo de cidadãos de bem que não são de bem, que são cristãos hipócritas, ou são simplesmente apologistas da tortura, etc., e que queriam que a Dilma morresse, não sei o quê. E agora, mas o Sul é fogo contra fogo. Aí a gente vai para a barbárie, né? Aí a gente parte para a guerra civil, como o presidente Bolsonaro queria. Que isso aqui só vai mudar com uma guerra civil quando morrer 30 mil. Aí a gente entra para o que o Bolsonaro queria. É o jogo dele. É o jogo dele. Uma coisa engraçada que a gente fala esse tipo de coisa, né, que não quer desejar a morte do Bolsonaro, não é por esse motivo. Quando a gente fala isso, a gente, ao invés de nós nos afastarmos daquele que a gente não gosta, a gente se aproxima. Está desejando o mesmo que ele. Então, esse ponto é o que faz com que essas pessoas que desejam a morte do Bolsonaro se juntem ao pessoal que desejava a morte da Dilma, desejava a morte do próprio FHC, e assim por diante. O Bolsonaro está certo. Eu concordo com o Bolsonaro, está certo em relação a isso. E essa hipocrisia de muitos cristãos, por exemplo, defendendo a pena de morte, quer dizer, então, que Deus não faz a justiça. É isso que você está dizendo? Se você é cristão e diz que, porque a justiça dos homens tem que ser feita pelos homens, não dá para confiar em Deus, então? Se você é um cristão e diz que Deus está certo, vamos dizer assim, colocando os destinos das pessoas ao seu bel prazer, como Deus faz, Deus é todo-poderoso, do cristianismo, né? Como é que você vai achar que os homens podem... Como é que os homens podem corrigir os erros de Deus, se Deus é perfeito? Então, há uma hipocrisia, uma incongruência completa em dizer esse tipo de coisa. Bom, o fato, né, de nós sermos a favor da guerra, por exemplo, nós que eu digo assim, vamos fazer guerra. Não, nós como humanidade, né, por muitos séculos a gente foi a favor da guerra, a humanidade como um todo. Mas ser a favor da guerra também é a favor de matar os outros, por motivos torpes ou banais. Então, você pode desejar a morte do Hitler, você pode desejar a morte do Stalin, você pode desejar a morte do Mussolini, você pode fazer isso? Olha o contexto, né? Uma coisa é desejar a morte deles, outra coisa é desejar a morte do Hélio Schwartzman, por exemplo, que tem um grupo de direita aí que diz, não, porque quem você acha de você desejar a morte do Hélio Schwartzman porque desejou a morte do Bolsonaro? Cara, o Hélio Schwartzman morrendo vai mudar alguma coisa em que sentido? Quem é o Hélio Schwartzman na fila do pão? Em relação à comparação do poder que o Bolsonaro tem e o Hélio Schwartzman é um piolho. É um piolho. Não, e a questão, né, Andrei? É uma questão que as pessoas dão. Tu mataria o Hitler? É que tá. Hoje tu mataria, talvez em 1945. E em 1938, quando Hitler assinou o Tratado de Munique, que está acenando para uma paz mundial, etc. O Hitler foi capa da Time em 1938, por ser um homem da paz. Aí, em 38, o Hitler é da paz, em 45, tu mataria o Hitler. Então, tem que ver esses recortes. E tudo como foi falado. Num cenário que deu guerra, num cenário que muita gente morreu, etc. O Mussolini, por exemplo, ele ia ser julgado. Aí a população linchou ele. A população linchou o Mussolini, fuzilou e deixaram ele e a mulher pendurada de ponta cabeça num posto de gasolina lá na Itália. Mas há pouco tempo atrás, Muammar Gaddafi, outro que foi, né, vamos chamar assim, bestializado pela população, e mesma coisa. E outra coisa mesmo, Sunda, para já encaixar nessa situação, quando você deseja a morte de um estuprador, por exemplo, quando você deseja a morte de alguém que cometeu latrocínio, então, existem coisas horrorosas que se tornam injustas, parece que se você não desejar a morte daquela pessoa.
Então, a sociedade cria um ambiente que onde o estuprador tem que morrer. Então, isso não é desejar a morte do outro. Ah, mas ele é estuprador, ele merece. Aí que tá. Desejar a morte do outro. Nós estamos falando sobre isso. Não interessa quem seja. Então, quais seriam os valores que regam a sua vida? Quais seriam os valores que você acha que seriam justos para aplicar no momento específico para uma pessoa diferente da outra? Eu acho que, às vezes, a gente relativiza muito isso, né? Tu lembra daquela parabolazinha da criança chegou, papai? E se nós matássemos todos os bandidos que tem no mundo? E aí o pai disse, aí a gente teria um mundo só de bandidos. Muito bom. Porque para matar os bandidos, alguém matou e se tornou bandido também, né? Simples assim, tranquilo. Andrei, vamos encaminhar para a finaleira aqui? Certo. Eu queria dizer assim, eu não quero... É uma coisa meio secreta, eu não queria falar. Eu falei para umas pessoas mais próximas, acho que nem para ti eu tinha falado, mas eu vou falar aqui, vou falar no vídeo. Eu não quero que o Bolsonaro morra, nem talvez que ele tenha que usar respirador. Eu queria que desse uma complicação gastrointestinal e o Bolsonaro tivesse uma diarreia em público e não conseguisse, estava numa coletiva de imprensa e se cague todo, né? Só. Para mim, já estava bom, já era o suficiente. Eu acho bem democrático isso. Mas, cara, eu não queria esse tipo de coisa. Eu queria só que o Flávio Bolsonaro lá, o Eduardo Bolsonaro, fossem pegos nessa rachadinha aí. Só o que eu queria, tá? E o Carlinhos também se coloca no lugar dele em relação a isso. Tá? Em vez de o Bolsonaro querer defender os filhos dele mais que eles defendem as regras morais, as éticas, né? Porque se você tapa o furo para salvar os filhos, você não está, enfim, sendo uma pessoa correta, né? Então, acho que ele tanto prega a defesa dos princípios, dos valores cristãos, da tradição, do conservadorismo, e acaba colocando a família em primeiro lugar em tudo, em vez de colocar o público em tudo, né? Isso seria utilitarista, né? Defender o Brasil como um todo, deixar os filhos de lado para proteger o Brasil. Isso geraria um bem-estar, né? Uma felicidade para a nação. Isso sim seria uma coisa correta a ser feita. E nós, né, como utilitaristas também, que deveríamos ser, talvez a gente pudesse, né, pensar nas próximas eleições e em votar em alguém que a gente acha que pode promover um bem-estar para o máximo de pessoas. Não é só, eu vou acabar com a corrupção. Só esse tipo de discurso não faz com que nós possamos promover o bem-estar da nação, a felicidade da nação como um todo. É isso que a gente tem que pensar quando for votar, se você for um utilitarista, né? Não votem. Se você for utilitarista ou inutilitarista, não vote em quem faz esse discurso que o Bolsonaro fez. E se você está reclamando agora do Hélio Schwartzman, possivelmente você é um eleitor do Bolsonaro que apoiou o mesmo discurso que o Hélio Schwartzman está fazendo, só que bem pior, porque o Bolsonaro queria fuzilar a petralhada aqui do Acre. Então, aguenta, querido. Tchau para vocês. Tchau, galera.